O Fortaleza está classificado para o mata-mata da Copa Libertadores, né? Mas assim, gente, como eu já falei aqui na live, o time do Fortaleza, nessa fase de grupos especificamente, acho que ele teve até mais sorte do que mérito. Claro que essa classificação não é puramente sorte, tem muito mérito também da equipe do Fortaleza. Mas eu vou citar uns pontos aqui que mostram também essa questão da sorte também, do quanto foi ajudado o time do Fortaleza para passar de fase. Já deixa o like aqui no nosso vídeo ou na nossa live, independente de onde você estiver acompanhando, e se inscreve também nos nossos canais, no canal de cortes, no canal de lives, aonde você estiver acompanhando aí, se inscreve nesse canal, vai lá nos outros canais que a gente tem também para se inscrever, para dar essa forcinha, link para todos na descrição aqui. Mas vamos lá. O time do Fortaleza fez 8 pontos, e muito também disso daí teve mérito, claro, da equipe do Fortaleza. Mas é o seguinte, dependendo dessa última rodada, o time do Fortaleza dependia só de si para poder garantir essa classificação. Um empate contra a equipe do Racing, que estava conquistando até os acréscimos do segundo tempo, o time do Fortaleza iria para 9 pontos. E o Atlético Bucaramanga, que era o time que poderia ultrapassar o Fortaleza, dependia de vencer o seu jogo e torcer contra a equipe do Fortaleza. Com o empate, a equipe do Fortaleza indo para 9 pontos, o Bucaramanga precisaria tirar 7 gols de saldo. Lembrando, Fortaleza perdeu um gol de saldo, o Bucaramanga também perdeu um gol de saldo. Então, se o Fortaleza tivesse empatado, o saldo do Fortaleza teria sido 4. E o Bucaramanga começou a rodada com menos 3, certo? Então, seriam 7 gols de saldo de diferença, da mesma forma. Então, para o Fortaleza empatar e o Bucaramanga ultrapassar o Fortaleza, precisaria ganhar de 7 gols de diferença do Colo-Colo. Então, na prática, o Bucaramanga não ia fazer 7 na equipe do Colo-Colo. Futebol, tudo é possível, mas não ia fazer, né? A chance era irrisória disso acontecer. Mas, enfim, o Bucaramanga, se tivesse vencido a equipe do Colo-Colo e o Fortaleza empatado, teria se classificado. Então, o Fortaleza entrou praticamente dependendo de um ponto para passar de fase. O Fortaleza segurou esse ponto até o finalzinho e acabou tomando um gol lá nos acréscimos, né? E assim, durante um bom tempo, a equipe do Racing povoou a área do Fortaleza, levou dificuldade lá para a equipe do Fortaleza, que não teve maturidade, eu acho, para segurar a equipe do Racing, né? Tanto que no final uma bola sobrou lá e o Racing fez o gol. Teve bola na trave da equipe do Racing também. Então, assim, o Fortaleza correu sérios riscos contra a equipe do Racing, né? Conseguiu dar uma segurada, chegou em alguns momentos ali, né, no ataque, mas de uma maneira geral, achei que o Fortaleza não conseguiu segurar tão bem assim a equipe do Racing, tanto que tomou o gol lá no finalzinho. E se o Bucaramanga tivesse vencido o seu jogo, hoje o Fortaleza estava eliminado da Libertadores. Teria ido para a Sul-Americana, certo? Então, ajuda aí para a equipe do Fortaleza. E algumas rodadas atrás, a equipe do Fortaleza, no jogo contra o Colo-Colo, na casa do Colo-Colo, teve toda aquela questão, né, triste, lamentável, envolvendo a torcida do Colo-Colo, na parte externa, principalmente, né, mas também houve na parte interna, né, em que o jogo precisou ser interrompido naquele momento, não houve condições de segurança para o jogo voltar e por punição a equipe do Colo-Colo tomou o WO. Aquele jogo ele estava 0-0. Então o Fortaleza naquele momento ele estava com um ponto, que era exatamente o ponto que tinha sido conquistado contra o Colo-Colo. Um tempo depois, o WO foi decretado para o Fortaleza e o Fortaleza conquistou os 3 pontos ali por punição à equipe do Colo-Colo. Esses 3 pontos deixaram o Fortaleza com 8. Se o Fortaleza tivesse tido esse empate contra a equipe do Colo-Colo, teria 6 pontos e o Colo-Colo teria terminado o campeonato com 6 também. Mas assim, o Colo-Colo também teve o problema de que nesse jogo aqui ele perdeu o mando de campo praticamente. Jogou com portões fechados as suas outras partidas. Mesmo assim ainda ganhou do Bucaramanga, né? Mas enfim, a punição à equipe do Colo-Colo meio que deu esse balde de água fria na equipe. E o time deixou de disputar aí
praticamente a competição, né? E assim, se o time do Fortaleza tivesse ido para esse jogo com 6 pontos, a mesma quantidade de pontos que o Bucaramanga, né, nessa última rodada, se não tivesse tido o WO, a equipe do Colo-Colo teria 3 pontos lá, né? E aí o Bucaramanga teria jogado de outra forma, eu acho, cara. Sabe? Mas, enfim, teria mudado a configuração desse grupo. E assim, eu sempre digo isso, cara. Você se aproveitar do demérito de algum adversário não é demérito seu, ao contrário, ele é mérito. Então, assim, o Fortaleza se aproveitou dessa situação, né? Teve esses 3 pontos decretados, não dentro de campo, mas Fortaleza não tem nada a ver com isso. É que nem quando você tá jogando e a zaga adversária falha e você sai na cara do gol. Você não tem nada a ver com isso. Foi falha do cara, mas demérito dele, tá ligado? Mas isso daí foi algo que extrapolou um pouco as 4 linhas. E o Fortaleza se aproveitou disso. Não tem demérito nenhum, certo? Mas assim, demérito foi nesse jogo aqui, né? Perder esse jogo para o Racing, perder em casa para o Racing, ali foi demérito, né? Mas assim, além disso, o Fortaleza também conseguiu vencer a equipe do Colo-Colo dentro de casa, mas que, olha só, né? O Fortaleza venceu as 2 partidas do Colo-Colo, uma WO e outra dentro de casa, empatou as 2 partidas contra o Bucaramanga e perdeu as 2 partidas contra o Racing, certo? Se não fosse o WO, teria uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, tá ligado? Então, esse WO também deu uma ressuscitada aí na equipe do Fortaleza, que tem seus méritos aí da classificação, mas que de uma maneira geral, acho que o Fortaleza foi mais ajudado pelo demérito dos adversários do que teve o próprio mérito de conquistar esses resultados, tá ligado? Então assim, velho, o Fortaleza, como eu tava conversando com o pessoal aqui na live, para o mata-mata precisa se reforçar bem, parece que tá se reestruturando, né, o departamento de futebol do Fortaleza, com a contratação de volta do Sérgio Papelin, né? E o time do Fortaleza aí, a gente tem visto historicamente esse time dando a volta por cima exatamente a partir desse meio de ano, né? Não exatamente apenas a partir do meio do ano, né? Mas o time do Fortaleza ultimamente tem inícios de temporada meio cambaleando ali, que depois vai se estruturando e espero que o time consiga realmente trazer alguns reforços importantes para melhorar o time e conseguir fazer um mata-mata de Libertadores mais consistente, que compita melhor, tá ligado? Então é isso, cara. O time do Fortaleza precisa melhorar bastante aí pra sequência. Mesmo sem a punição do Colo-Colo, o Fortaleza tinha se classificado por saldo de gols. Teria sim, porque ficaria com 6 pontos e saldo 0. Né? Lembrando que o WO dá 3-0 para a equipe, teria saldo 0, Bucaramanga menos 4. Mas a sequência teria sido diferente. Entendeu, Liano? O andamento do grupo teria sido diferente, os jogos teriam tido configurações diferentes, né? Esse jogo do Fortaleza contra o Bucaramanga, talvez os caras do Bucaramanga tivessem entrado com uma pegada diferente, o Fortaleza também, né? Com menos pontos, talvez o Fortaleza entrasse um pouco mais inseguro, né? Talvez com a possibilidade de jogar, de passar o Fortaleza, o Bucaramanga tivesse entrado com mais determinação, mais vontade, tá ligado? Esse jogo aqui. Talvez esse jogo contra o Colo-Colo, o time do Fortaleza não tivesse, o Colo-Colo não tivesse toda essa insegurança no jogo, tá ligado? Tivesse mais a cabeça na disputa da competição mesmo. Esse jogo também aqui, talvez o Colo-Colo tivesse trazido mais dificuldade para o Racing, né? Esse duelo direto contra o Bucaramanga também poderia ter sido muito diferente, entendeu? O cenário poderia ter sido outro ao longo da competição, tá ligado? Isso também que eu quero destacar. Não olhando apenas para um resultado em si, entendeu? É isso aí.